E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Beleza? Gente, eu tô gravando esse vídeo aqui para fazer a resolução da atividade do kit da simulação, né? Que é o kit de construção do circuito DC, beleza? Antes de passar a resolução, antes de fazer a correção, né? E mandar as notas para vocês, eu vou fazer essa correção para que a gente evite que tenha algumas dúvidas de caráter subjetivo, né? Porque você pode escrever uma resposta, pode achar que está certo, eu vou lá do errado, você não sabe por quê, daí eu explico, fica sem saber. Então, você sabendo antes quais são os elementos que eu procuro na resposta, eu acho que fica melhor, né? Para entender qual os critérios, beleza? Então, eu não vou dar uma resposta básica, tipo uma resposta definitiva, porque como era basicamente essa questão, essa atividade era um relatório em formato de questionário, então não tem uma resposta que é certa e uma que é errada. Então você pode escrever a mesma coisa de várias formas, né? Então eu vou falar quais elementos precisariam estar na sua escrita, beleza? Na hora da resposta, ok? Então vamos lá. Então como começava a atividade, né? A gente tinha deixa eu puxar aqui, beleza? A gente tinha o roteiro. Eu vou abrir para mim aqui e vou começar a mexer nele, tá? Acho que você deve estar vendo aí. A gente tinha o roteiro e tal, vem o roteiro apresentando, bonitinho, não vou ficar lendo não, tá? Mas ele pedia para você usar o simulador para construir os circuitos, né? E observar o que acontece com o brilho na lâmpada. Aquele resistor, o resistor que você está vendo aqui, na verdade é uma lâmpada, e aí depois que você liga o circuito, você consegue ver o brilho dela sendo representado por esses segmentos de reta lá, amarelo em volta dela, certo? Então, quanto maior é o comprimento desse segmento de reta, maior é o brilho da lâmpada, ok? Então, é isso. Pedia para você fazer isso e depois pedia para você fazer o mesmo procedimento para um circuito com associação em série, que eu repeti aqui, ó, já deixei pronto. Então, claro que tinha um monte de jeito de montar esse circuito, né? O importante é você montar corretamente, saber o que é um circuito em série e saber montar ele, tá? Então, quando nós temos as lâmpadas em série, elas ficam todas no mesmo ramo, dessa forma aqui. Você reproduz isso lá no simulador, beleza? Aí tem algumas perguntinhas aqui no próprio roteiro que já é para ir dando uma ideia de como responder as questões, tá? Então, se a gente voltar lá pro nosso para o nosso questionário, ele perguntava aí nas questões um e 2 já dava para responder só analisando o circuito aqui, ó. O circuito, né, simples com o circuito em série. Então, a primeira coisa que a gente observa antes de fazer de responder as perguntas ali, eu vou aproveitar que eu estou com o simulador aberto. Note que o brilho da lâmpada quando tem no circuito, quando tem uma lâmpada só, tá, é bem maior do que quando você tem três lâmpadas ligadas em série no mesmo circuito. O brilho de cada lâmpada é bem menor, certo? Então a primeira coisa a se observar era isso. Beleza? Deixa eu desligar isso aqui, sai. E vamos lá. Ele pergunta assim na primeira questão: o brilho das lâmpadas associadas em série é igual, maior ou menor que o brilho da lâmpada do circuito simples com apenas uma lâmpada? É menor. E tipo, não tinha que dar justificativa nenhuma, tá? Se você chegasse aqui e escrevesse é menor, acabou, tá? Tá certo. É só observar, né? Ai, professor, você não tá avaliando nada aí. Eu tô avaliando se você construiu corretamente o circuito lá. Ai, mas dava para saber isso daí pela lei de Ohm só sem construir isso. Tudo bem, não tem problema, tá? Não tem problema. Questão 2. Sabemos que o brilho da lâmpada é diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica, né? Intensidade da corrente elétrica que passa por ela. Dessa forma, podemos afirmar o que podemos afirmar sobre a intensidade da corrente elétrica que flui no circuito com três lâmpadas em série, comparativamente com o circuito contendo apenas uma lâmpada. A corrente no circuito em série é maior, menor ou igual à do circuito simples? Justifique sua resposta pensando na relação entre corrente e resistência elétrica e na primeira lei de Ohm. Então,
Para responder essa pergunta, quais os elementos que a gente que eu vou procurar ver que tem na sua resposta? Primeiro, se você respondeu corretamente, né? Ele já dá a resposta da primeira pergunta ali. Ele fala, ó, sabemos que o brilho da lâmpada é diretamente proporcional à intensidade da corrente elétrica. Então, se na primeira questão você falou que o brilho das lâmpadas em série é menor, então você já sabe agora que a corrente elétrica que flui no circuito com 3 lâmpadas em série é menor também. A corrente tem que ser menor, tá? Aí ele pede, justifique sua resposta pensando na relação entre corrente e resistência elétrica na primeira lei de Ohm, tá? Então vamos lá. Os dois circuitos, gente, eles são ligados com a mesma bateria, ok? Eles são ligados com a mesma bateria. Então, se você usar a primeira lei de Ohm, né, se você escrever a primeira lei de Ohm, você tem U igual a RI, vamos isolar a corrente aqui, porque é ela que vai determinar o brilho, né? Então, veja que eu tenho, isolando a corrente para a mesma DDP nos dois circuitos, aquele que apresentar... Deixa eu ver se está ligado esse negócio aqui. Não está ligado. Beleza, estava achando estranho o jeito que estava escrevendo. Então, veja que para a mesma DDP no circuito, aquele que vai ter maior corrente, portanto a lâmpada vai brilhar mais, é aquele que tem menor resistência. Certo? Porque essas grandezas aqui são inversamente proporcionais. Tá? Então, isso era uma coisa interessante de você colocar na sua resposta. Ó, pela primeira lei de Ohm, sabemos que a corrente é inversamente proporcional à resistência. Tá? Aí vem... Qual que é a resistência equivalente do circuito que tem resistores em série? É R mais R mais R, considerando que a resistência da lâmpada seja R, beleza? Então vai ser 3R. Dava até para calcular, porque tem os valores ali no guia, no tutorial, tá? Mas eu, particularmente, não vou procurar assim, eu quero que calcule. Não. O que você tem que dizer é, veja, se eu tenho 3 lâmpadas em série, a resistência vai ficar 3 vezes maior se comparado com o circuito simples. Então, a corrente vai ficar 3 vezes menor, tá? Portanto, o brilho da lâmpada, de cada lâmpada no circuito em série, vai ficar menor. Beleza? Então tem bastante informação aí, né? Professor, tinha que colocar que é 3 vezes menor, eu só coloquei que é menor porque a corrente é inversamente proporcional à resistência. E a resistência equivalente, como é em série, você soma, então a resistência no circuito em série fica maior, portanto o brilho da lâmpada fica menor porque a corrente é menor. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Isso que eu tô falando do que você pode comparar quantas vezes maior ou menor ficou, tá? É só um a mais. O mais importante é saber que a corrente fica menor no circuito em série. Tudo bem? Era isso que eu procurava na resposta, tá? Fala uma resposta aí, professor. Dessa forma, o que podemos falar da intensidade da corrente que flui no circuito? A intensidade da corrente que flui no circuito em série é menor do que a corrente no circuito simples. Isso acontece porque, como as lâmpadas estão em série, a resistência equivalente do circuito fica maior, fazendo com que a corrente que flui no circuito seja menor, tá? A resistência fica maior, fazendo com que a corrente fique menor. Pronto, é isso. Muito bem. Na questão 3, ele fala da associação em paralelo. Vamos voltar para o nosso tutorialzinho ali. Deixa eu abrir rapidão. Pá. Aí ele pedia para você fazer o mesmo circuito em paralelo, aliás, o mesmo circuito em paralelo, meu Deus. Ele pedia para você construir mais um circuito com as lâmpadas em paralelo, né? Ficava meio abarrotado aqui, mas dá para você perceber que o brilho das lâmpadas, de cada uma das lâmpadas no circuito em paralelo, se você comparar, bom, em série não precisa nem falar, né? Bem maior, mas se você comparar com o brilho do circuito simples, é igual, tá? É o mesmo, tanto que é o que ele pergunta na questão 3 aqui, quer ver, ó? Vou tirar isso aqui da tela. Ele pergunta assim, o brilho das lâmpadas associadas em paralelo é igual, maior ou menor que o brilho da lâmpada no circuito simples com apenas uma lâmpada? É igual, tá? É igual. Questão 4. O que podemos afirmar sobre a intensidade da corrente elétrica que flui no circuito com 3 lâmpadas em paralelo
comparativamente com um circuito contendo apenas uma lâmpada. Aqui tem que tomar cuidado, tem tipo uma pegadinha agora se você olhar bem essa pergunta. Por quê? Tá? Primeiro, se você olhar o circuito, né, em paralelo, você fala, pô, mas como que pode um circuito que tem 3 lâmpadas ligado na mesma bateria, né, gerar o mesmo brilho em todas essas lâmpadas, nessas 3, comparado com o circuito que tem apenas uma lâmpada, certo? Por que acontece isso, né? Bom, primeiro, o brilho nas lâmpadas, gente, do circuito simples e do circuito em paralelo, de fato é o mesmo, porque a corrente que flui em cada lâmpada no circuito em paralelo, aqui, ó, em cada lâmpada, cada um desses ramos é a mesma, tá? É a mesma que lá do circuito simples. Você entende? Por isso que ela tem o mesmo brilho. Tá? É uma coisa que está ali na questão 2. É uma informação que está na questão 2. Acontece que no circuito em paralelo, essas 3 correntes que estão em cada um dos ramos, elas foram divididas para chegar ali, certo? Porque você tem 3 ramos diferentes. Em cada um deles tem uma lâmpada. Essas 3 correntes, elas se juntam no ramo principal do circuito, perdão, gente, no ramo principal do circuito, tá? Que é a corrente total, né, gerada pela bateria. Então, né, quando o cara pergunta assim, o que podemos afirmar na questão 4? O que podemos afirmar sobre a intensidade da corrente elétrica que flui no circuito com 3 lâmpadas em paralelo? Essa corrente vai ser maior e dá para afirmar que vai ser 3 vezes maior. A corrente que flui no circuito, tá? Ele pediu a corrente que flui no circuito, não a corrente que flui em cada lâmpada, porque a corrente que flui em cada lâmpada é a mesma da corrente que flui lá no circuito simples. Você tem 3 daquelas correntes. Então a mesma bateria gerou 3 daquelas correntes, digamos assim. Você entendeu? Então a corrente ficou 3 vezes maior. Ok? Beleza? Questão 5. Em ambos os circuitos, paralelo e simples, a fonte de DDP é a mesma e as lâmpadas são todas idênticas. Pensando na relação entre resistência à corrente e diferença de potencial elétricos por meio da lei de Ohm, responda. O que podemos afirmar sobre a resistência elétrica do circuito com 3 lâmpadas em paralelo comparado com o circuito contendo apenas uma lâmpada? Justifique sua resposta usando a lei de Ohm, né? Então, gente, bom, nós sabemos que numa associação em paralelo, né, se eu tenho 3 resistores iguais, a resistência equivalente, tá? A resistência equivalente vai ser o resistor que é o mesmo de cada um deles, dividido pelo número de resistores, que nesse caso é 3. Olha só, então a resistência equivalente do circuito em paralelo é 3 vezes menor do que a resistência equivalente do circuito simples. Por isso que a corrente, ó, lá na questão 4, né? Vou pegar a informação que a gente tinha lá no começo da questão. Por isso que a corrente, se a resistência fica 3 vezes menor, a corrente vai ficar 3 vezes maior. E aí essa corrente 3 vezes maior se divide em 3, indo uma corrente igual a do circuito simples para cada lâmpada. Certo? Então, o que podemos afirmar sobre a resistência elétrica do circuito com 3 lâmpadas? Ela é menor. A resistência elétrica do circuito é menor, e a gente pode até falar que é 3 vezes menor do que a do circuito simples. Certo? Beleza? Por isso que as lâmpadas em paralelo ficam todas com o mesmo brilho, tá? Ok? E é isso, gente. Era isso que eu procurava, tá? Podem ficar tranquilos, eu vou fazer a correção considerando bem o que vocês estão escrevendo, tá? Só se tiver coisa que é bem errada mesmo. Por exemplo, ao invés de falar que no circuito paralelo a resistência é maior, por exemplo, tá? Isso daí tá errado. É uma coisa objetivamente errada, tá? Mesma coisa falar que a resistência no circuito em série tá menor. Você entendeu? Do que o circuito simples. Só assim que a questão vai ser considerada errada mesmo. Tá bom? Beleza? Já ficou longo isso daqui, quase 15 minutos. Gente, um abraço, tudo de bom pra vocês. Continuem se cuidando. Tô morrendo de saudades. Eu espero que a gente se veja.
Eu revi o pessoal lá, e alguns de vocês, né? Na sessão solene, e depois lá na festa lá da formatura do pessoal de 2020, né? E agora estão me perguntando quando que eu vou ver vocês. Eu espero que seja breve. Beleza? Então continue se cuidando, convencendo a galera que não tomou vacina a tomar vacina, que é a vacina que está ajudando a gente a ficar nessa posição confortável, certo? Um abraço para vocês, tudo de bom, viu? Tamo aí, tamo junto.